Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos aí para a gravação do sexto capítulo da série O Fim do Mundo que a gente iniciou com outros vídeos lá atrás. Este sexto capítulo a gente vai conversar sobre os trabalhadores da última hora. Jesus comentou sobre eles, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo também. Quem seriam os trabalhadores da última hora? É bastante revelador aí este assunto. Só lembrando, né, dos assuntos que a gente já conversou, a gente já tratou nos 5 capítulos anteriores sobre o processo evolutivo do planeta e da sua humanidade, né? Que nós estamos em mundo de provas e expiações. A gente falou sobre a transição planetária. A gente conversou sobre a teoria dos ciclos, defendida por alguns autores espíritas e até mesmo espiritualistas. A gente conversou sobre o ciclo atual, né, do planeta Terra. Sobre a raça ariana e capelina também. E hoje a gente continua o assunto. Lembrando que a gente está arrumando para os vídeos finais desta série, então prestemos bastante atenção aí que está ficando bem bacana, né? E bastante revelações vêm por aí. Beleza, pessoal? Então vamos nessa! Então, assim, primeiro é importante compreender qual é a intenção de fazer esses vídeos dessa série. Criar, de repente, alarde ou somente a intenção de likes ou seja o que for, audiência? Não. O X da questão é que a doutrina espírita ela é muito reveladora ao mesmo tempo, mas ela também nos traz um conforto para compreendermos o que está acontecendo. E a gente vivencia um momento muito difícil na humanidade. Então a ideia de trazer esses vídeos é tentar compreender o que está acontecendo, o que está por trás de toda essa situação, tá? E a gente veio conversando nos vídeos anteriores e chegamos ao assunto dos ciclos, do ciclo atual que vivenciamos. Nós precisamos distinguir as duas questões, que lá atrás foi falado primeiro sobre o processo evolutivo da humanidade como toda ela, seja do mundo espiritual, no mundo, no caso dos encarnados, então o processo evolutivo de todos nós dentro do planeta Terra, e que daí a gente tem aqueles 5 processos, né, que a gente vai evoluindo junto com o planeta, provas e expiações, depois vamos passar para o mundo de regeneração. Só que a gente comentou na aula passada sobre um ciclo geográfico que acontece, um ciclo já reconhecido pela ciência, que nos fala sobre a precessão dos equinócios, né, que acontecem aproximadamente a cada 26, 27 mil anos. Só que a ciência não dá tanto ênfase para essa parte, porque nós não tínhamos como gravar o que estava acontecendo, né, quando aconteceu a última vez. Então, a ciência não tem muita noção do que pode acontecer, né? Tem uma base, mas não tem como ter uma garantia. E aí que entra o espiritismo, porque Emmanuel, que é um espírito que deu auxílio, que era o guia espiritual do Chico Xavier enquanto encarnado, ele nos trouxe muitas obras reveladoras e muitas entrevistas que auxiliaram, através do Chico Xavier, a nós compreendermos. E uma dessas compreensões, nós citamos a vez passada, é esse ciclo de 28 mil anos, que provavelmente é o mesmo ciclo, né, que a ciência hoje reconhece, que nós temos das civilizações, das raças, na raça como um todo no planeta, né? Então, nós estamos dentro desse ciclo de 28 mil anos que acontece, né? E conforme o estudo do Haroldo Dutra Dias, no livro que eu mostrei para vocês, até depois eu vou mostrar ele novamente, que é o livro Apocalipse, ele nos fala que nós estamos no processo final dessa raça atual, que seria a raça ariana e capelina, conforme a gente conversou no vídeo passado. No final, o modo de dizer, né? Porque ele percebeu que a gente está nesse ciclo de 28 mil anos, estamos dentro do 27º, então nós temos aproximadamente 1000 anos ainda para encerrar esse ciclo, para encerrar o processo de evolução da raça capelina e ariana. E aí
provavelmente nós teremos aí, conforme ele nos trouxe nessa entrevista, nós temos aí a mudança dos polos, né? A inversão, não a inversão, mas o derretimento dos polos na Terra e aí uma mudança continental e populacional de todos os jeitos. Só para dar uma ênfase no que a gente já conversou. Se você não entendeu bem essa parte, vê o vídeo anterior, que é bem esclarecedor mais ainda. Haroldo dividiu nesse estudo, percebeu que existem miniciclos dentro desses 28 mil anos que acontecem praticamente como se fosse uma peneira, simbolicamente, a cada 7 mil, né? Então são 4 ciclos de 7. Por que 7, né? Para quem se interessar, para compreender um pouquinho mais essa questão do 7, não tem a ver com números cabalísticos, mas o Haroldo explica bem certinho aqui essa questão do 7. O que a gente precisa compreender é que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, né, as Escrituras, elas eram simbólicas, as datas. Não eram datas especificamente que era para acontecer ou que aconteceu. São questões que tem que haver uma multiplicação, conforme o Haroldo nos explica. E aí é que entra a interpretativa do 7, né? 7 meses, 7 anos, 7 décadas, 7 milênios, 7 vezes 7 anos. Então, o Haroldo explica muito bem nesse livro. Eu não vou entrar em tantos detalhes. O que eu vou dizer, o que eu vou trazer para esse estudo, para a gente compreender, é que o 7 tem essa intenção de multiplicação para facilitar a compreensão dos estudos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E a gente percebe isso até no Velho Testamento, quando na criação, né, que Deus descansou no 7º dia, né? Então tem vários, eu vou citar alguns, mas tem vários momentos que é utilizado esse número, essa sequência para compreensão. Então, o que a Haroldo comenta conosco é que nesse 7º dia nós temos que relembrar essa questão do Shabat, né, que os judeus vivenciavam. Então, assim, o que a gente precisa compreender para trazer para esse estudo é que nós temos a questão do Shabat, que era muito ainda no Oriente Médio, né, muito utilizado, essa questão do descanso no 7º dia, né? O Shabat inicia na sexta-feira com o pôr do sol e finaliza no sábado, no entardecer também. Então, há uma importância simbólica disso e a gente precisa também compreender o que tem a ver com a criação, o que tem a ver com tudo isso, esse Shabat. Tanto no Salmo 93, como na Epístola de Pedro, capítulo 3, nós temos uma frase muito simbólica, muito importante. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e como 1000 anos como um dia. Se a gente trouxer para esse ciclo de 28 mil anos que o Emmanuel comenta com a gente percebe que nós estamos entrando no Shabat desse último micro período de 7 mil anos, que começou lá atrás, a 4.000 antes de Cristo. Então a gente está no momento do Shabat, ou seja, nos últimos 1000 anos da raça, do micro período da raça ariana e capelina. E o que isso significa? Que este é um momento de conexão com Deus. É o momento da gente revivenciar tudo aquilo que está dentro de nós, desse conceito de Deus que está dentro de nós. Nós vivenciarmos e estarmos mais próximos do nosso Criador. É isso que significa principalmente Shabat, que ele é vivenciado, principalmente no Oriente Médio, mas que nos traz essa simbologia desses últimos 1000 anos que nós viveremos na Terra. O que a gente não pode é querer entender bem certo a data exata que as coisas vão acontecendo. A gente está falando de um ciclo de 28 mil anos. Então não dá para ter data, meses, dias específicos para que as coisas aconteçam. Mas a gente pode tentar compreender e se aproximar, não é mesmo? Vamos tentar se aproximar um pouquinho mais para a gente compreender o que tudo isso tem a ver com os trabalhadores da última hora. Será que a gente consegue chegar perto de compreender quando que é essa última hora, se a gente fizer um cálculo, né, básico? Nós temos um ciclo de 28 mil anos, divididos em 4 ciclos de 7 mil, sendo que agora a gente já está no 6º mil, então falta 1000 anos para se encerrar esse micro e o macro ciclo. E
quando que seria, se a gente dividisse em horas, quando que seria a última hora? Vocês já pararam para pensar? Reparem que a gente comentou do Shabat, ou seja, esses 1000 anos equivalem ao último dia, né? Então, 1000 divididos por 24, e a gente vai ter aí uma conta básica para a gente compreender quanto equivale a uma hora. Fazendo uma conta rápida, né? Já fiz aqui no computador rapidinho. 1000 divididos por 24, a gente percebe que cada hora nesse Shabat tem significância de 42 anos. Então, 42 anos vai ser a última hora deste ciclo que se encerra. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais? Voltamos ao outro ciclo evolutivo do planeta comum num todo, voltando a lá mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A gente verificou, conforme o vídeo que a gente fez anteriormente, acho que o vídeo número 2, que a gente está no mundo de provas e expiação e praticamente finalizando, né, passando para o mundo de regeneração. Só que isso leva um tempo, porque é a humanidade junto com o planeta que tem que evoluir. E a gente comentou que existe uma fase de transição entre os ciclos, né, entre essas duas fases do planeta. E é chamada de transição planetária, conforme vários livros de obras espíritas já nos trouxeram. E se a gente fizer uma análise mais aprofundada para compreender quando essa transição planetária acaba, será que teria como afirmar? É importante cuidar com datas, né? Como a gente está falando de ciclos maiores, não tem como a gente prever datas precisas, mas a gente pode chegar a próximos, porque tudo está desencadeado num processo, né? Nada está ao acaso. A gente verificou que o livre-arbítrio estão apenas as pessoas, os indivíduos, as grandes massas e as grandes instituições estão providas de um processo, já que ele vai ter uma evolução natural que não cabe a nós mudar. Então vamos nos aprofundar um pouquinho para a gente perceber, tentar entender quando acaba essas fases menores. Chico Xavier deu uma entrevista num programa chamado do programa da TV Tupi, na década de 50, era o programa de maior audiência da TV na época. O nome do programa se chamava Pinga Fogo. E eram perguntas e respostas. E perguntaram, esse programa inclusive é a maior audiência da TV brasileira até hoje, chegando próximo de 85 pontos de audiência. É muita audiência, né? E Chico falou por horas e horas para todo mundo. E uma das perguntas que foi feita, que o Chico respondeu quando que finalizava esse processo de transição planetária e quando que nós entraríamos no mundo de regeneração. E o Chico Xavier, através de Emmanuel, seu guia espiritual, nos traz que por volta de 2057. Vamos fazer um apanhado para que a cabeça não fique muito confusa. Vamos lá. Ciclos de 28.000 anos, que são subdivididos em ciclos de 7. E a gente está nos últimos 1000 anos. Quando inicia esses últimos 1000 anos, então? Os últimos 1000 anos serão um momento de conexão com Deus, do Espírito com a sua essência. Os últimos 1000 anos que a gente vai vivenciar um período de convalescença, a primeira parte do mundo de regeneração, vai ser a partir da final da transição planetária. Quando é o final da transição planetária? Conforme a gente viu aqui, aproximadamente 2057. Então, quando seria a última hora do mundo de provas e expiações, deste adentrar nesses últimos 1000 anos de convalescência? A última hora do mundo de transição planetária é este. Então a gente percebe que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui
para finalizar o nosso processo de evolução dentro desta categoria, né? A nossa evolução é contínua, né? Ela permanece para o infinito, mas o que a gente precisa fazer para continuar nesse ciclo? Se não fizemos ainda, teremos aproximadamente 42 anos para fazer. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós quem? Nós, espíritas cristãos, que reconhecemos Jesus Cristo como o guia, como um líder desta nação e compreendemos o seu evangelho na sua essência. Talvez não só nós espíritas, mas todos os cristãos fervorosos que trazem o evangelho puro na sua essência, né? Que traz os ensinamentos do Cristo. Então nós somos os trabalhadores da última hora. E se somos às vezes os capelinos que vieram auxiliar no processo evolutivo da Terra, nós temos a última hora para despertar para esse momento de evolução do planeta. É óbvio que não serão excluídos do planeta Terra para o mundo de regeneração, que se a gente está avançando, não serão excluídos espíritos equivocados, mas sim aqueles que estão organizando a maldade, porque todos nós estamos errando ainda, né? Todos nós estamos num processo de aprendizado. O que não cabe mais no mundo de regeneração são espíritos inclinados totalmente à maldade. Nós precisamos despertar. Então, todos aqueles que não despertaram ainda para o bem, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, terão apenas esse período aí para despertar. Aqueles que não quiserem serão convidados a deixar o planeta Terra para auxiliar no progresso de um outro planeta menos evoluído, digamos assim. Lembremos que na parábola da vinha, Jesus nos ensina que não importa se quantidade de trabalho, sim a qualidade do nosso trabalho. Se até hoje não despertamos, mas nesses 40 e poucos anos nós estávamos esperando para trabalhar, procurando emprego, procurando trabalho, não importa que somos os trabalhadores de apenas uma hora, mas importa a qualidade desse trabalho que iremos fazer agora, nesse processo tão importante para o planeta, um processo que antecede aí aos últimos 1000 anos de convalescência, os 1000 anos do Shabat, de conexão com Deus, que a gente vai vivenciar nesse período inicial do mundo de regeneração, aproximadamente ali 2060 em diante, né? Só que percebam que é pouco tempo, não é mesmo? Se a gente pensar num processo evolutivo de 27 mil anos, nós estamos ali nesta última hora, 42 anos é muito pouco, pouquíssimo. Então a gente tem muito trabalho pela frente. A gente vai fazer um vídeo sobre o mundo de regeneração mais para frente. Só que antes desse vídeo do mundo de regeneração, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como que a gente vai fazer para melhorar bastante, que a gente precisa melhorar bastante o nosso planeta Terra em pouco tempo? Como que a gente vai fazer esse processo de evolução se a gente seguir essa cronologia de datas, de ciclos? O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer num tão curto período de tempo para que as grandes massas percebam o Evangelho de Jesus? Será que tem como todos os países perceber nesse período de 40 anos as coisas que precisam ser mudadas para encontrarmos o reino dos céus no futuro, depois desses 1000 anos? Será que estamos todos preparados para vivenciar este momento? Como será que vai ser esses últimos anos de transição planetária? No capítulo 18, o último capítulo dessa obra aqui, a Gênese, que é a quinta obra de Allan Kardec, ele nos traz revelações de como seria esse mundo de regeneração. E está muito distante do que a gente está vivenciando agora. O que acontecerá ou o que pode acontecer num tão curto período de tempo para uma mudança tão drástica no planeta? Sobre isso que a gente vai conversar no próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai entrar numa questão mais especulativa
de hipótese. Até agora a gente trouxe muito embasamento. Vamos entrar numa questão mais especulativa para a gente compreender, olhando para o futuro, o que pode acontecer. Eu aguardo vocês, então, muito obrigado até agora, pela paciência aí dos 20 minutinhos, um vídeo um pouco mais longo, mas ele é bastante conceitual, né? Então não tem como cortar muita informação. Agradeço, se puder, compartilhe com mais pessoas para nós levarmos, não a mim, mas o Espiritismo a mais pessoas. Obrigado a todos, fiquem todos com o nosso Mestre Jesus.